Nós iremos começar hoje uma nova série de mensagens. Vai durar esse mês de setembro. Nós vamos conversar sobre virtudes esquecidas, porém notáveis. Nós vamos falar sobre algumas virtudes que são esquecidas, que hoje não são tão valorizadas, mas que ela tem um peso fundamental na formação do caráter e ela tem uma capacidade de orquestrar e reorganizar nossa vida e colocar no rumo certo. E por que é importante falar de coisas esquecidas, de coisas como virtudes esquecidas? Por que é tão relevante? Eu quero fazer um panorama para você do motivo pelo qual eu decidi escolher essas virtudes para a gente tratar aqui em setembro. Eu vou fazer um panorama para você. Parte desse panorama eu vi de um pastor chamado Jonas Madureira, que é um teólogo brasileiro, e parte desse panorama eu pesquisei. É muito interessante. O Jonas diz que hoje em dia há um conflito entre pesado e leve. Há um conflito entre o que é pesado e o que é leve. E ele diz que esse conflito se dá porque na era passada, nos tempos passados, a vida era muito pesada, era muito cheia de compromisso, muito cheia de obrigações. A gente tinha muitas responsabilidades e continuamos tendo hoje também, mas saturou a humanidade. A humanidade na era moderna foi saturada por causa de máquinas, por causa de produção, por causa de compromisso. Quando chega a pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, as pessoas querem menos. A vida tem que ser mais leve. A gente cansou do que é pesado. Nós cansamos do que tem peso, do que tem limites, do que tem regra. Tudo que envolve a entrega das pessoas a algo mais nobre do que a sua própria vida se torna muito pesado. Então as pessoas têm ainda gana para poder fazer algumas coisas pela própria vida, mas tudo que extrapola isso se tornou um peso. Então é agenda pesada, muitos compromissos, trabalho pesado, e então nós da civilização do pesado passamos para a civilização do leve. Queremos menos. E um marco dessa civilização do leve, eu acho que foi um comercial das Havaianas, que o título era Eu Quero Menos. Você lembra disso ou não? Não lembra? Vou te refrescar a memória então. Eu quero menos. Menos preocupação, menos formalidade, menos nuvens no céu, menos roupa, menos cabeça quente, menos me levar a sério demais, menos escritório, menos cara feia, menos despertador do lado da cama, menos falta de tempo, menos resolver tudo por e-mail, menos distância, menos chapinha, menos complicação. Eu quero menos pra mim. E quer saber? Eu desejo mesmo pra você. Havaianas, as legítimas. Não sei se você lembra desse comercial. Ele foi lançado em 2006 e foi relançado numa versão estendida em 2008. 2006 ele é mais curtinho, 2008 é esse aí. Então tudo que ele fala, eu quero menos, é porque tudo aquilo, escritório, chapinha, pesa. Você tem que sair de casa, tem que chapar o cabelo. Então vem a onda do cabelo cacheado. Está com tudo. Está com tudo agora. Então, amém. Não tem água, mas tem suco. Glória a Deus. E tem um livro do Gilles Lipovetsky, que o título é Da Leveza, Rumo a uma Civilização Sem Peso. Esse cara é um dos pensadores que mais entende a cultura atual hoje. Ele é um francês. O Zygmunt Bauman, que eu cito às vezes aqui, esses caras, eles conseguem compreender muito bem
Ele teve no Brasil, agora recentemente, num debate com o economista, acho que Eduardo Gianetti, um debate muito bom, tem no YouTube, você pode ver um pedaço, é muito interessante, eles colocando as ideias deles, o porquê que a nossa sociedade está do jeito que está. E ele diz o seguinte, ele diz que a vida de cada pessoa é um peso a ser carregado até a morte. A noção de cumprimento do dever subjugou a ideia de felicidade. Que o dever, os compromissos, mataram a felicidade. Então a nossa cultura começou a entender que não dá para você ter uma vida cheia de compromissos, cheia de coisas e ser feliz. Então para você ser feliz, você tem que largar coisas. Por isso que você vê homens largando o casamento, quando chegou na meia idade, que falam, eu tenho direito de ser feliz. Porque não querem suportar o peso do casamento. Você vê decisões sendo tomadas em favor da leveza, porque ninguém quer mais o peso. Então qualquer marca de compromisso, qualquer marca sobre coisas do passado, gera um peso na vida do sujeito. A leveza invadiu a rotina e transformou-se num valor ideal para nós, é um ideal. As pessoas hoje querem uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Todas as noções de permanência geram peso hoje na vida das pessoas. Por exemplo, resistência, resiliência, sustentabilidade, perseverança. A gente olha para essas palavras, é um peso. Tudo que é a longo prazo é pesado. Essas noções causam resistência na civilização do leve. As pessoas da civilização do leve, elas trocaram valores de peso como o trabalho e o sacrifício, elas trocaram em detrimento do prazer e do lazer. 2 ou 3 semanas atrás, teve um Globo Repórter falando sobre o novo mercado de trabalho, os empreendedores, as pessoas que não se adequam à rotina, as pessoas que largam o seu trabalho para empreender, para ter uma vida mais tranquila. Tinha um rapaz que ele foi parte da propaganda do Globo Repórter, que ele falou assim, que ele trabalhou 30 dias em 30 empregos diferentes, porque ele não gostaria da rotina, ele não gosta da rotina, e que aquilo o mataria. Então quando eles falavam para ele em trabalho, em carreira, o que remetia para ele era a rotina. Existe uma geração que não quer mais essas coisas, uma geração que não quer mais casamentos, uma geração que não quer nada mais que prenda, que o machuque, que deixe sem as suas liberdades, sem os seus prazeres. E essa sociedade do leve, ela prescinde de velocidade. Ela cansa muito rápido das coisas e ela quer velocidade. Por isso que você tem smartphones cada vez mais rápidos. Os smartphones, eles são cada vez mais rápidos para que você possa ter agilidade ao fazer e não ficar preso gastando o seu tempo. E aí quando você pega um computador mais lento, um smartphone mais lento, você tem a sensação de que está perdendo tempo. Você tem essa sensação também ou só eu? Parece que está perdendo seu tempo. Para Lipovetsky, o paradoxo é que quanto mais a sociedade funciona na base do veloz e do leve, mais o cotidiano torna-se pesado. Ele encontrou o grande dilema da humanidade. Quanto mais a humanidade, a sociedade busca a leveza material, ela começa a ter uma vida mais pesada. Por exemplo, a sociedade inventou o automóvel para ganhar tempo. E hoje você é travado em congestionamentos. Você já teve a oportunidade de fazer uma viagem para descansar. E você vai para um lugar turístico. E lá naquele feriado, aonde você foi descansar, todo mundo teve a mesma ideia que você. E o lugar está lotado. Você entra na padaria, uma fila enorme. E você entra no mercado, uma fila enorme. A água acaba. Baixada Santista é mestre acontecer isso. Dá virose, todo mundo dá piriri. Então você pensa que você vai descansar,
Mas esses lugares são invadidos por uma horda de turistas e você acaba não descansando. Então aquilo que a gente pensava que ia tornar a nossa vida mais leve, acaba se tornando um peso. Não precisa falar, mas quantos de nós já voltou de férias mais estressado do que saiu? Já aconteceu isso com você? Voltar das férias mais estressado do que quando você saiu para as férias? Acontece, isso se torna um peso. Cada vez temos mais a necessidade de adequar nosso orçamento familiar para nos prover o que é leve. Nós precisamos transformar nossa vida numa leveza, em algo mais tranquilo. E aí você tem que trabalhar mais, se esforçar mais para poder pagar os privilégios da leveza. E o seu trabalho se torna algo pesado, cansativo. Você trabalha o ano inteiro e não vê a hora de tirar férias. Aí você tira férias e você encontra um cenário desse. Aí você surta, porque você passou todo o tempo tentando encontrar um momento para descansar e você não descansou. Então a gente vai para o trabalho a fim de conquistar as coisas que tornariam a nossa vida mais leve. E isso acaba se tornando pesado. Quanto mais temos leveza material, mais a agenda parece saturada. A depressão chega à nossa porta, nós fazemos estrago nos relacionamentos, e daí surgem os novos pesos. Quando você vê estragos nos relacionamentos, você se vê na obrigação de ser feliz. Você vê as pessoas hoje com uma obsessão pela magreza. Não é suportável para as pessoas olhar para o espelho e ver seu corpo e não se aceitar e não gostar do que está vendo. Nós temos uma obsessão por realização de desejos. Surge a necessidade de sucesso, de ser o cara mais legal, de agradar as pessoas, e assim vai, e isso vai se tornando um peso. Ao tentar priorizar o que é leve e excluir aquilo que é pesado, surge um abandono complicado sobre coisas que são pesadas, porém essenciais para a vida, porque nós pegamos e jogamos a água da banheira e o bebê fora. Nós jogamos tudo que é pesado fora, e quando eu jogo tudo que tem peso, tudo que é pesado fora, eu jogo coisas que são essenciais para a minha vida, e esse é o grande erro. Quando essa aversão ao peso chega na religião, como nós aqui estamos, de que nós desejamos? Se nosso coração deseja uma religião sem peso, sem obrigação de roupas, que eu posso ir de bermuda quando eu quiser, que eu posso chegar a hora que eu quiser, eu posso ir nos dias que eu quiser, acaba surgindo uma religião, igrejas sem Deus, olhando para um Deus, um Pai sem correção, que desenvolve uma espiritualidade sem compromisso, através de um ensino sem comprometimento e sem peso nenhum. A vida na igreja não se trata mais de uma experiência religiosa que nos prepara para a eternidade. A vida na igreja se tornou uma busca de paz, alívio, para que nos dê leveza no dia a dia. As pessoas olham para a igreja não mais como a palavra de Deus sendo pregada e nos preparando para a eternidade e fazer diferença aqui nessa vida. Nós temos o desejo de querer derreter tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo que pesa, tudo que é tradição, pois não tem lugar para a tradição na cultura do leve. E isso nos faz esquecer ou retira da nossa vivência algumas virtudes pesadas, para que a vida se torne leve. Quando nós retiramos essas virtudes, nós esquecemos que precisamos dessas virtudes pesadas para que a vida se torne leve de verdade. São virtudes notáveis, porém, na cultura da leveza, elas foram esquecidas. E hoje eu quero falar para você sobre uma dessas virtudes, que é a fé. E tentar falar sobre fé
num curto pedaço de tempo, é muito complicado. Porque quando a gente fala de fé, muitas pessoas confundem fé com força do pensamento positivo. A gente já falou isso aqui. As pessoas acham que fechar os olhos e falar, vai acontecer, acham que isso é fé. Outras pessoas acham que fé faz parte de um certo misticismo. Bota a tua fé em ação, tem que botar a tua fé para funcionar. Já outras pessoas veem a fé como uma fuga. Eles entendem que ter fé é abrir mão de lutar e batalhar e se tornar uma pessoa passiva. Mas fé não é nada disso. Eu vou percorrer alguns textos bíblicos e a gente vai perceber o que é fé. A minha tentativa é fazer você perceber o que é fé e o que ela provoca, ok? Pronto? Vamos lá? Primeiro texto. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa do centurião, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que fé é uma convicção interna, é um tesouro interno, é uma segurança. Este homem entendia que fé era perceber que Jesus também estava sob autoridade sobre todas as coisas. Assim como ele tinha autoridade sobre os soldados, e ele dava ordem aos soldados, os soldados faziam, Jesus tinha todo o universo debaixo dos seus pés. Bastava ele dar uma ordem e o universo obedeceria. Por isso que Jesus elogia, porque esse cara entendeu o que é fé. Crer que Jesus tem autoridade para fazer o que ele quiser, isso é fé. É crer no poder, no caráter e na palavra de Jesus, isso é fé. E não importa o tamanho, fé não se trata de tamanho, fé você tem ou você não tem. Certa vez, os discípulos começaram a ter dúvidas sobre o tamanho da fé. E fizeram um questionamento sobre Jesus e falou assim, Senhor, dá-nos fé. Jesus respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se ao mar, e ela lhe obedecerá. Não importa, não é sobre tamanho, a questão não é ter muito ou pouca fé, a questão é ter, pois mesmo que ela fosse mínima, já faria um estrago enorme, mesmo que a fé fosse, se a fé tivesse tamanho, e ela fosse do tamanho de uma semente de mostarda que é bem pequenininha, você já conseguiria fazer um monte, sair daqui e ir para lá. Porque não é uma questão de tamanho, é uma questão de ter. A Bíblia, a Mensagem, traz o texto de Hebreus, capítulo 11, da seguinte maneira. Falando sobre fé. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, levando acima da multidão. Por que a fé fez os caras serem elevados acima da multidão? Serem diferenciais, serem pessoas diferentes. Ora, a fé foi a moldura pela qual os antepassados, os grandes homens estão descritos em Hebreus capítulo 11, foi a moldura pela qual esses homens e mulheres enxergavam a vida. Eles olhavam para a vida através de uma moldura chamada fé, que é crer no poder de Deus, crer no poder e na autoridade na palavra de Deus.
E na palavra de Deus não é só Bíblia, é crer que quando Jesus promete algo, Ele vai cumprir. É crer que quando Deus fala que algo é verdade, é verdade. Então quando eu creio na palavra de Deus, eu estou acreditando que Deus é verdadeiro e o diabo é falso, o diabo é mentiroso. Então quando esses homens e mulheres enxergavam suas vidas através da fé, eles enxergavam uma vida que não rodava em torno de si mesmo. E quando eles enxergavam uma vida que não girava em torno de si, motivava esses caras a fazerem coisas que fizeram com que eles fossem os tops das suas gerações, que foram acima das pessoas. A fé era o que os guiava. A fé foi o seu guia nos momentos que não conseguiam ter uma visão clara da situação. Quantas vezes eu e você passamos situações que nós não conseguimos enxergar o amanhã? Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer no mês que vem. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer no outro mês em relação a nós como igreja. Eu só sei que eu não sou pastor porque eu tenho o desejo pessoal de ter uma igreja. Eu sei que eu sou pastor porque Deus me chamou e Ele entregou uma missão na cidade de Valinhos, e a missão é dele. Então como eu enxergo esse problema através dessa moldura da fé, e eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho como enxergar o que está lá, mas eu não tenho uma visão clara, mas a fé me guia. Foi a fé que os levou a não ter uma vida medíocre no sentido de mediana, igual a todo mundo, acima da média. Eles viveram acima da média, porque eles tinham fé, e a fé orientava suas vidas. Ponto. Ok. Agora eu quero chamar um outro escritor bíblico que vai acrescentar algo que nós normalmente não falamos quando tratamos de fé. E esse cara é muito duro. Ele chama-se Tiago, e ele fala o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta essa fé? De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. O que Tiago está dizendo, ele está tentando num debate sobre fé viva e fé morta, porque para Tiago a fé morta é uma fé só de crença, uma fé só de acreditar, é uma fé só que fica circunscrita a um valor interno. E Tiago diz, não é sobre ter apenas um valor interno, uma crença, algo que você só acredita. Tiago diz, não é sobre isso, é sobre ser impelido a ter uma vida ativa, é sobre perceber quem está ao seu redor, é sobre perceber as pessoas, o universo ao qual você vive, pela moldura da fé. É sobre uma igreja em missão no mundo, que faz movimento em direção à cidade. Porque o que é a igreja? É a união daquelas pessoas que têm fé. E se a fé sempre movimenta o cara para fora de si, uma igreja que reúne várias pessoas com fé vai ser movimentada para fora de si, vai ser movimentada em direção à cidade. É sobre ter compromisso com o que custa. Não é barato, tem que custar alguma coisa. Porque a fé sem as obras, Tiago diz, é uma fé morta. Para Tiago, a fé viva é uma fé que faz, que não fica circunscrita internamente. Eu me deparei com uma frase do Papa Francisco, fabulosa. Eu quero compartilhar com você. O Papa Francisco, na sua carta encíclica Laudato Si, ele diz, os desertos externos estão crescendo no mundo, porque os desertos internos se tornaram tão vastos. O Papa Francisco está dizendo que a tragédia no mundo está se dando porque o ser humano internamente se tornou vazio.
E quando ele critica os nossos irmãos católicos, cristãos, por isso, ele está conclamando esses irmãos para fazerem alguma coisa. Não adianta ficar circunscrito a algo interno. O caminho para a verdadeira leveza, para você ter uma leveza de vida, é estar entregue nos braços de Deus, abraçando todo o peso de viver com Ele. É a única maneira de você se viver de forma leve. Porque o Lepowski diz que quando você se afasta das coisas de peso, você se dá conta que a sua vida se tornou mais pesada. Está entendendo o conflito que o filósofo trouxe? Ele está dizendo, não adianta eu afastar as coisas que me trazem peso, porque isso vai trazer minha vida mais pesada. Então, como que a teologia responde à indagação dele? Você vai se tornar mais leve se você abraçar o peso de Deus. Porque quando você começa a viver a vida com Deus, seus caminhos são aplainados, fica mais tranquilo, os conflitos no casamento diminuem, os conflitos no trabalho diminuem, porque você começa a ter direção, sua bússola moral está alinhada com a sua vontade. Então você tem uma coisa só, você está seguindo um caminho só, e aí você começa a viver dentro da vontade de Deus, e muitas coisas começam a acontecer. Pois bem, deixa eu te dar alguns exemplos de pessoas que decidiram abraçar o peso de viver com Deus. Não sei se você já ouviu falar nesse cara, grava esse nome, William Wilberforce. William Wilberforce viveu na Inglaterra no século XVIII. Esse homem, aos 21 anos, se torna um parlamentar na Inglaterra. Aos 26, ele se converte ao cristianismo e começa a ser mentoreado por um homem chamado John Newton. Na Inglaterra, no século XVIII, a grande fonte de renda na Inglaterra era a sua frota de navios que carregavam cargas de um continente para o outro, principalmente cargas humanas. Era o tráfico negreiro, era a grande forma da Inglaterra ganhar dinheiro. E John Newton, depois de ter se encontrado com Deus, decidiu abandonar ser capitão de navio. John Newton é aquele cara que escreveu a música Amazing Grace, porque ele ouvia os escravos que saíam da África murmurando essa melodia. Os escravos ficavam sofrendo acorrentados, ficavam Esse murmúrio não tinha letra. O John Newton colocou uma letra em cima e se tornou a música Amazing Grace. John Newton abandona, ele não tem medo de largar o seu trabalho, ele não tem medo, por quê? Porque ele estava entendendo o que ele tinha que fazer. Obedecer a Deus era melhor, era mais importante. John Newton se torna um pastor e começa a mentorear o William Wilberforce. Aos 26 anos ele se converte e se junta à luta contra a escravidão na Inglaterra. William também queria largar tudo, queria se tornar pastor. John Newton disse, não, você foi chamado por Deus para mudar as leis do seu país. Junto com outras pessoas, William Wilberforce, entre 1788 e 1800, ele mandou 170 propostas para acabar com a escravidão por ano. Por ano. 170 propostas para acabar com a escravidão por ano, entre 1788 a 1800. Em 1807, a Inglaterra foi o primeiro país a abolir a escravidão, e isso influenciou toda a Europa. E um dos combatentes dessa causa foi William Wilberforce. Vou te dar o nome de uma mulher, presta bem atenção nisso. Elizabeth Fry. Elizabeth Fry entregou a vida a Cristo aos 18 anos. Logo depois ela começou a se desanimar porque ela via as pessoas que caminhavam com Jesus ao redor dela, vivendo uma vida descompromissada com Cristo, descompromissada sem fazer nada. Ela quase desiste do cristianismo, mas quando ela ouve palavras de um pregador chamado Savary, as dúvidas sumiram e ela tinha certeza de que ela tinha algo para fazer, que Deus tinha algo para fazer através da vida dela.
E o que poderia uma mulher de 18 anos fazer nessa época na Inglaterra, além de se casar? Ela se casa e deixa claro para o seu marido que o compromisso dela primeiro era com Cristo, depois com o seu marido. Em 1813, aos 33 anos, ela começa a visitar uma prisão feminina de Newgate. E ela percebe que as condições eram precárias. As mulheres, naquela época, elas podiam levar seus filhos para viver com elas na prisão. E era uma situação triste, terrível. E Elizabeth Fry começa a ensinar essas mulheres noção de higiene pessoal. Ela começa a ensinar essas mulheres a ler e escrever. Ela começa a ensinar a Bíblia para essas mulheres. E o lugar começa a se transformar e as pessoas começam a ser transformadas naquele lugar. Aos 38 anos, ela foi convidada pelo parlamento inglês para falar sobre as condições das prisões na Inglaterra. E ela faz um discurso, e como fruto do seu discurso, a Inglaterra muda a lei que mudou as penitenciárias e influenciou vários outros países na Europa. E um detalhe, ela fez tudo isso enquanto cuidava de 11 filhos. 11 filhos. Mas Rodrigo, é outro tempo. É outra década. Isso aí, 1700 e pouco, vamos chegar mais perto. Quero te apresentar um cara chamado Sérgio Queiroz. Sérgio Queiroz é um pastor batista. E ele, um dia, inconformado com o advento do crack, das drogas em João Pessoa, ele sentiu que Deus estava chamando ele para fazer alguma coisa. Certo dia, ele saindo pela BR-101, avistou uma área à venda às margens da rodovia. Essa arinha aqui, ó. 150 hectares. E ele falou assim: Deus, mas como assim? Nós não temos dinheiro para isso. A igreja é pequena, não dá. A igreja dele era um pouquinho maior do que a nossa. Ele conversou com seus líderes entenderam que era o chamado de Deus. E começaram a uma campanha para comprar esse local. E o desejo e o sonho dele era ter um local onde ex-presidiários pudessem ser treinados e reinseridos na sociedade, crianças carentes pudessem ter uma educação de qualidade, idosos fossem acolhidos com amor e respeito, dependentes químicos encontrassem um caminho de restauração, que tivesse áreas dedicadas a esporte, lazer, cultura, a tecnologia, educação superior e ao desenvolvimento de soluções dos grandes males da humanidade. Surge então a Igreja Batista Cidade Viva. Essa escola, o ensino dessa escola, desse lugar, tem tudo aqui. Depois você entra no site se você quiser ver. Tem tudo aqui dentro. Tem ensino superior. O CNJ, quando foi liberar algumas pessoas da cadeia, entrou em contato com ele lá no norte, entrou em contato com ele na Paraíba, falou assim: tem lugar para esse pessoal aí? Se tu falar que tem lugar para esse pessoal, eu libero, senão não vou liberar. Esses caras, na igreja dele, tem muito jurista. Ele fez um multirão com juristas para ir nas penitenciárias analisar os processos das pessoas. E eles descobriram um percentual altíssimo da população carcerária que estava presa indevidamente, porque já tinha cumprido a pena. E eles entraram com os processos e provocaram a liberdade desse povo. Só que o Sérgio Queiroz, além de ser pastor da Igreja Batista Cidade Viva, ele é presidente da Fundação Cidade Viva, ele é procurador da Fazenda Nacional, ele tem 2 filhas e acabou de se reunir com o Ministério Público e ministros de um país para exportar e iniciar o modelo de trabalho da Cidade Viva em outro país. Esse cara não tem uma ocupaçãozinha só, mas ele entendeu que a fé era algo que ele tinha que fazer. Mais um exemplo, brasileiro, atual, mais atual ainda. Você conhece esse cara? Deltan Martinazzo Delagnol, conhecido como Deltan Delagnol. Já viu esse cara na televisão? É o procurador-chefe da Lava Jato. Deltan é cristão. Deltan é líder de grupo pequeno na sua igreja. Deltan sempre entendeu
que ele tinha que contribuir com a sociedade por causa do cristianismo. E ele, quando fala, como que eu vou influenciar a sociedade? Ele lê a lei do Ministério Público e ele fala, eu vou fazer o concurso do Ministério Público, eu vou fazer diferença na sociedade. Ele entra em 2002 para 2003, ele entra no Ministério Público. Passa na prova e entra. Um dos primeiros casos que ele atuou foi no caso do Banestado. Se você não sabe o que é o caso do Banestado, se você assistiu o filme Real, a história da moeda do Brasil, que lançou há pouco tempo, resultou no caso do Banestado, que eles seguraram a moeda num valor e as pessoas aproveitaram para fazer negociações ilícitas com moeda e moeda estrangeira. E aí acabou caindo no colo do juiz Sérgio Moro esse caso do Banestado. O Deltan estava trabalhando nesse caso. Eles acusaram mais de 680 pessoas por crimes graves. Sabe quantas pessoas foram condenadas? 10. A maioria eram delatores. Algum tempo depois, ele foi trabalhar no caso dos gafanhotos que comiam a folha de pagamento da Assembleia Estadual do Paraná. 13 anos se passaram desde que ele trabalhou nesse caso e nada aconteceu, ninguém tinha sido punido. Deltan estava cansado de ver seu trabalho ir por água abaixo. Ele pede oração ao seu pastor, pede oração no grupo pequeno e diz que ele vai para Harvard estudar. Ele passa um ano fora estudando em Harvard de volta, e quando ele volta, ele entende que ele tentaria fazer a diferença na academia, dando aulas, fazendo algumas coisas, fazendo propostas, e ele entende isso, até que, em março de 2014, uma colega de trabalho bate na porta do escritório dele, com um calhamaço de documento chamado Operação Lava Jato, e fala, Deltan, você quer trabalhar nisso aqui? Era um caso sem glamour, envolvia uma montanha de trabalho, ia influenciar como ele iria gastar o seu tempo com a sua família nos próximos anos, e muito provavelmente o resultado ia ser igual ao do Banestado e dos outros casos que ele passou. E ele podia dizer não, ele tinha na cabeça dizer não, mas ele diz que o meu coração não me deixava desistir. Então, ele disse sim. E aí desenvolveu-se a Operação Lava Jato. No meio da Operação Lava Jato, Deltan estava indo no mercado com um amigo dele de trabalho para comprar bolacha, iogurte para a Força Tarefa. E o cara falou assim, Deltan, acho que a sociedade quer mais da gente. A sociedade gostaria que a gente fizesse uma mudança estrutural. Ele fala, não cara, para com isso. Não está no nosso job description, isso aí tem outras pessoas que podem fazer, nós já estamos assoberbados do trabalho, não vai dar. Em casa, Deus começou a incomodar o coração dele, que ele precisava fazer mais. Ele volta no dia seguinte, reúne a força-tarefa e fala assim, olha, fulano deu uma ideia, eu acho que a gente tem que fazer isso, vocês topam? Vai ser mais trabalho. Surge a ideia das 10 medidas contra a corrupção. Eles criam as 10 medidas contra a corrupção, e ele começa a dar palestras sobre as 10 medidas contra a corrupção. No dia 29 de abril de 2015, em uma dessas palestras, para alguns pastores, um pastor chega para ele e fala assim, nós precisamos, Deus está fazendo um movimento nesse país. Nós precisamos jogar isso para a sociedade. E esse pastor começa a abrir espaço para o Deltan dar palestra. E ele começa a dar palestra. E esse pastor tem a ideia, vamos coletar assinatura. Em tempo recorde eles coletam 2 milhões de assinatura. Chega no congresso. E eles crentes que iam acontecer alguma mudança. Mas entre o dia 29 e 30, do dia 29 e 30, quando a proposta foi apresentada, na noite do desastre do time da Chapecoense, o Congresso se reúne na calada da noite e desfigura todas as 10 medidas contra a corrupção. No dia seguinte, ele estava acabado, destroçado, com vontade de desistir. A esposa dele chega de manhã com ele e fala assim, meu amor, se você quiser desistir, eu estou com você. Se você quiser ir para o Japão, a gente vai junto. O que você quiser fazer, a gente vai fazer junto. E ele indo para o trabalho dele de carro, ele pensou em desistir e largar. Só que ele se lembra que o pastor dele fez uma pregação sobre perseverança. E ele se lembrou de um cara chamado William
Wilberforce. E por causa da perseverança de William Wilberforce, em 1788, o exemplo de William tocou o coração de Deltan, e Deltan não desistiu. Aí você vai falar para mim, mas esses caras têm, apareceu a oportunidade, esse cara é procurador, é mais fácil. Tá bom, deixa eu te dar um exemplo de um cara da igreja do Sérgio Queiroz, e aí eu encerro a pregação. Escuta esse exemplo. Abertamente, porque esse é um testemunho que ele conta, vivendo um problema no casamento, ele tinha tido vários problemas no casamento, tinha tido uma filha muito especial, uma menina muito linda, muito, doce. Era um casal que tinha tudo para ser feliz, mas eles não conseguiram ser felizes. Até que algumas circunstâncias na vida deles começou a mudar a percepção da existência deles. Ela engravidou o que seria o seu primeiro filho, a criança nasceu com sérias limitações motoras e houve uma paralisia cerebral. Aliás, houve uma falta de oxigenação no cérebro e ele teve um dano cerebral muito forte. E eles, a partir daí, se uniram muito, voltaram a estar juntos. Ele, um pequeno empresário, ela trabalhava na área de telecomunicações. Até que Deus manda o terceiro filho, um menino, também um menino. E esse terceiro filho e segundo homem também nasce com necessidades especiais. E ele chegou para mim, o nome dele é Arthur. Ele disse: pastor, eu tenho muitas obras no interior da Paraíba e eu gostaria de me mudar para uma área rural, onde eu pudesse comprar um cavalo para meus filhos fazerem equiterapia, para terem uma vida menos agitada, talvez para ajudar num processo de desenvolvimento, dentro das necessidades especiais. E ele foi atrás de uma granja, uma pequena fazenda, e se encantou com uma delas que ficava localizada em um assentamento dos sem terra. E ele foi lá e comprou o pedaço de terra. E aí começou a tomar pé da situação, se encantou com o lugar, uma área bonita e coisa e tal, mais ou menos 60 quilômetros de João Pessoa. E ele se deu conta, depois que comprou, que não tinha água. Ele ia ter que pegar o balde e pegar água no rio. Isso para um empresário é meio complicado, voltar à idade da pedra em certo sentido. E ele, então eu vou construir um poço. Procurou os órgãos ligados ao governo, disseram: olha, você pode até tentar, nós já tentamos cavar poços aqui e a água aqui é péssima, você não vai conseguir água de qualidade com potabilidade suficiente para você beber. Você pode até tomar banho, cozinhar, plantar, agora beber não vai dar. Mas eu vou tentar. E aí contratou uma empresa, cavou um poço profundo, 100 metros, deu água boa, pura, saborosa água, uma vazão incrível. E ele começou então a viver lá dentro da sua fazenda, com água potável, dentro daquelas circunstâncias ali. E nada como a vida, nada como os contatos com a realidade das pessoas. Ele começou a ver que os moradores continuavam com seus carrinhos e motos e cavalos indo ao rio pegar água para beber. O que foi que ele decidiu fazer? Ele pegou da sua caixa d'água, criou uma extensão, colocou um tubo na porta da propriedade, na estrada carroçal, com a placa: Jesus, a água da vida. Só isso. E a torneira, só isso. Nada mais. Se você perguntasse os 4 evangelhos a ele, ele não ia saber. Ele sabia que Jesus é a água da vida. Ele botou lá: Jesus, a água da vida. E aí o povo, meio acabrunhado, é outro termo nosso, bebo, não bebo, bebo, não bebo, bebo, não bebo. Certo dia ficou certo, ele disse: não, pode beber, isso é para vocês. Eu coloquei para a comunidade toda. E aí o pessoal começou a vir com os baldes, e a encher, e era um, era outro, até que um certo dia houve um engarrafamento de jumentos. Coisa ficou preta, ele teve que intervir no processo de distribuição da água.
E aí ele chegou e começou a conhecer as pessoas, e naquela conversa, esperando para pegar água, um cafezinho, compadre, não sei o quê. E ele começou naquilo, ele muito simples, mas obviamente de uma classe social totalmente diferente. Começou a servir um café e a conversar, e um vinha, trazia uma galinha para matar, outro trazia uma macaxeira, outro trazia um aipim, outro trazia um inhame, outro trazia uma mandioquinha. Eu estou dizendo os vários nomes da mesma coisa, para ver se você entende. Aí ele, gente, chegou e passou um problema para mim, né? Ô reformado, pastor, estou com um problema. Está uma concentração de 20, 30 pessoas na minha casa no sábado, tomando café, e o povo perguntando por que eu fiz aquilo, por que eu botei aquela placa, e eu não sei de nada. Eles ficam perguntando coisa da Bíblia para mim, eu não sei responder nada. Eu digo, então vai estudar, vagabundo. Tem quanto tempo do evangelho? Nada como a necessidade da missão para gerar a intenção de se aprender as Escrituras. Porque conhecimento que não se compartilha é conhecimento morto. E aí eu comecei a fazer o quê? Ele não tinha tempo para deixar a construtora dele e ir lá para o Seminário do Norte, passar 5 anos. Vamos treinar você, meu filho. Comprei uns livros para ele. Dei logo a teologia sistemática de Wayne Grudem, a grande, a grossa. Vale! E aí a gente vai compartilhando e coisa e tal. Isso é um processo de 2013, gente. 2013. Olha o que aconteceu. Ele começou a se inteirar. Eu comecei a mandar estudos para ele, as mensagens de domingo, e eu nunca imaginava no que aquilo iria se tornar. Eu achei que aquilo ia ser um pequeno grupo. E pastor, eu preciso de uma banda. Eu comecei a mandar a banda da igreja. Quem disse que o povo gostava? Todo mundo tocando música a la Hillsong, e o povo lá acostumado com sanfona, zabumba e pandeiro. E aí ele começou a ter, chama o sanfoneiro fulano, dá aula para ele, ensina um corinho, vai. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é a porta do sítio. Sítio Divino Espírito Santo. Podia ser nada mais católico do que o nome desse sítio, né? Foi esse sítio que ele comprou. Era aí que estava a placa. Aliás, um pouco à esquerda. Vocês estão vendo por trás, tem um barracão. Ele pegou a casa dele e no terraço criou uma choupana, criou enfim, um puxado. E encheu de cadeira. E começou. Quantas pessoas? 30, 40 no começo. Sabe quantas pessoas tem na vizinhança? Naquela comunidade? 1.100 e poucas. Dá só uma observada. A placa Cidade Viva, né? É o campus rural. Tá vendo a barraca? Olha aí, ó. A barraca encheu, agora o teto é o céu. Batismos. E mais batismos. E mais batismos. 3 anos. 700 pessoas. O maior índice de evangelismo, o maior índice de um povo, de uma comunidade ali no Nordeste. Se eu falei que aqui é 26, 700 de 1.100 é mais de 60% de convertidos pelo trabalho de um profissional que resolveu seguir o chamado de Deus, e nós como igreja mãe não o atrapalhamos, antes o ajudamos. Olha ele aí, tímido, rapaz, tímido, falando com ele, Arthur, tá pregando a palavra, sabe mais do que eu já hoje, 3 anos. A esposa dele com um dos seus filhos. Queridos, eu trouxe esses exemplos para a gente poder refletir juntos. Porque para fazer a diferença, não precisa ter e ser pessoas como eu e você, que entenderam o que é fé,
entender o peso que isso traz e provocaram uma grande diferença na sua cultura e encontraram a vida leve de verdade. O meu desejo nessa manhã é que o Espírito Santo traga ao teu coração as incomodações que Ele achar necessário e que você possa se perceber dentro dessa comunidade, dentro dessa esfera, e que você é um filho de Deus em missão no mundo, a qual Jesus deu a vida para que você pudesse fazer a diferença, ter uma fé só como algo que você acredita interno. Tiago fala, isso é morto. Fé viva, fé de verdade, ela é exemplificada nas ações que nós tomamos.